início ao nosso estudo. 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso número 8. Os dons de saber. Por intermédio dos dons de saber, a Igreja de Cristo manifesta sabedoria, ciência e discernimento sobrenaturais. Então nós estamos na mesma linha, no mesmo modo que nós estudamos os dons de manifestação verbal. É o Espírito Santo que faz, é Ele que trabalha, só que agora não é manifesto através de palavras, agora não é manifesto, você não vai ver e falar assim, aquele lá tem o dom, não. Você pode até enxergar essa capacidade espiritual nele, mas não vai ser manifesto conforme é manifesto os dons verbais, né? O dom de profecia. Tem como ter dom de profecia e não manifestar? Só se não estiver usando o dom, né? Então, manifestou um dom de profecia dentro da igreja, a gente consegue saber. Variedade de línguas, amém? A gente consegue saber, amém? Agora, quando a gente entra para os dons de saber, agora sim a coisa é mais discreta um pouquinho. Então você não vai saber, não vai estar estampado na cara, mas sobrenatural vem do mesmo Espírito que opera na vida dos cristãos. Eles são de grande necessidade aos santos. Com qual propósito? Habilitando-os a entenderem muito mais e a combater os espíritos de erro e suas artimanhas por toda parte. Amém? Aqui nesse segundo ponto, necessariamente falando sobre o dom de discernimento de espírito. Então nós vamos abordar sobre esse ponto aí. E depois considere-se a proliferação, inclusive dentro das igrejas, de falsas doutrinas, de imitação dos dons, de modernismos teológicos, de inovações antibíblicas, de falsos avivalistas, de milagreiros, ambulantes, etc. Se não tivesse a presença do Espírito Santo, o negócio estaria muito mais feio. Se não tivesse os dons de saber, palavra de sabedoria, palavra de ciência e o dom de discernir espírito. Se não tivesse isso no meio da igreja, nós estaríamos perdidos. A igreja evangélica estaria mais perdida do que está em alguns pontos, né, abordando assim. Porque ia ser uma proliferação aí absurda e complicada no meio da igreja. Mas graças a esses dons necessários para a igreja, o Espírito Santo usa os líderes, os grandes homens de Deus, mulheres de Deus, e assim consegue se combatendo artimanhas de Satanás. Amém? Um dos grandes destaques que nós temos do qual nós fazemos parte da Reforma Protestante. Quem está bem íntimo com a Reforma Protestante, levanta a mão assim. Quem conhece bem sobre a Reforma Protestante? Reforma Protestante? Amém, amém. Figura principal da Reforma Protestante que nós temos? Martinho Lutero. Então, vamos só entender, não é o único, tá? Antes dele, grandes avivalistas tiveram na eminência de acontecer essa reforma, mas não aconteceu. Coube a ele, o Espírito Santo usou ele. Mas como que foi manifesto? Através do dom de sabedoria, do dom de ciência e inclusive discernimento de espírito. Por quê? Porque ele analisou as doutrinas do catolicismo que eram contrárias às doutrinas bíblicas de Cristo Jesus em muitos aspectos. E aí quando isso tudo saltou aos olhos dele, baseado na palavra de Deus, o justo, ele é salvo por quê? Pela fé, através da graça de Deus. Então o justo, ele é salvo pela fé em Cristo Jesus através da graça. E isso aí já combatia diretamente as obras de salvação pregadas pelo catolicismo. Então, irmãos, é muito sério isso, porque o catolicismo, a igreja católica, nos tempos de Martinho Lutero, era o segmento, a continuidade da igreja de Jesus. Apóstolo Pedro, apóstolo João, a continuidade dessa igreja se tornou no catolicismo na altura do Martinho Lutero. Então é muito sério, é fácil a gente olhar hoje e dizer assim, mas essa igreja católica, essa igreja que está fora dos princípios de Cristo, mas é uma igreja que evoluiu para esse caminho, não começou assim. Começou com a doutrina bíblica dos apóstolos, mas foram abandonando diante das dificuldades, as perseguições, tudo aquilo, a evolução de tudo que aconteceu, foi abandonando os princípios, perdendo. Então houve a necessidade de alguém olhar para ali e discernir isso, com a palavra da sabedoria, do entendimento, olhar e falar assim, não, está errado, não é por obras, é pela fé, através do sacrifício de Jesus, mas é pela fé. E aí quando esse entendimento saltou aos olhos, começa-se então um combate aos ensinamentos que estavam. E aí, baseado nesse entendimento, nesse debate com os líderes do catolicismo,
não houve um consenso entre eles, não aceitaram essa reforma. E por não terem aceitado, então surgiu o movimento da reforma protestante, ganhou a reforma protestante. O propósito de Martinho Lutero não era dividir a igreja, era sentar com os líderes e falar: olha, estamos errados, vamos consertar. Aí, como não quiseram, aí sim deu-se origem à reforma protestante que nós fazemos parte. Amém? Então, como que surgiu? Só é possível isso se alguém discernir. Imagina você estar num ambiente que você sabe que a igreja veio dos discípulos de Jesus, que foi passando, dos apóstolos, que foi passando. Se não tiver um discernimento, vai aceitando de forma tapada tudo aquilo que está sendo passado. Mas aí não, agora com discernimento, alguns textos começam a saltar aos olhos, e é assim, irmão, que se combate heresia. Heresia não se combate, você orando, não, heresia se combate o quê? Discernindo ela de acordo com a palavra. Então algumas heresias que são lançadas, doutrinas que não são bíblicas, olhando para a Bíblia com discernimento, o Espírito Santo vai dando sabedoria, e a gente então vai entendendo e compreendendo. E agora só o Espírito Santo é capaz, só o Espírito Santo tem o poder suficiente para nos dar capacidade. Capacidade para quê? Para um homem como Martinho Lutero ir bater de frente com o Papa, e ir lá tentar mostrar para o Papa que estava errado tudo aquilo que ele estava seguindo há anos e mais anos. E então, baseado nisso, ele começa a sofrer uma grande perseguição, mas não para. Então, cheio do Espírito Santo, o discernimento saltou aos olhos de uma forma que não aceita mais mentira. Então, a necessidade dos dons espirituais de sabedoria, esses dons do saber aqui. Amém? Então vamos lá, o dom da palavra da sabedoria, 1 Coríntios 12 e o verso de número 8. Quem encontrar, por favor. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e o outro pelo mesmo Espírito é dada a palavra da ciência. Amém? Palavra da sabedoria é o que nós estamos vendo aí. É o saber extraordinário e sobrenatural, otorgado diretamente pelo Espírito. Então, quando a gente olha para isso aqui, irmão, não é você leu ali, teve um entendimentozinho, não. Isso aqui é algo profundo que foi revelado. E aqui não é em pesquisas, em busca, não. É o Espírito Santo dando essa sabedoria. E, irmãos, é tão poderoso isso aqui, porque é o Espírito Santo testificando, não é ensinando uma doutrina nova, não. É fazendo os discípulos lembrar. Dando aos discípulos de Jesus, dando a nós cristãos, capacitando-nos para a grande obra, e o propósito é a grande obra, como nós vimos, capacitando para a grande obra. Ele vai derramando em homens cheios do Espírito Santo essa capacidade extraordinária, algo que está fora, que não tem livro, não encontra no Google, né? Não encontra no chat GPT, não. Isso aqui é revelação do Espírito para o coração. Amém? Então o Espírito Santo, ele outorga, ele dá diretamente uma sabedoria extraordinária. Aí nós temos uma referência. O profeta Daniel tinha deste dom. Segundo o relato do escritor sagrado, Daniel capítulo 1, versículo número 17. Por favor, a diaconisa manda, por favor. Daniel capítulo 1, versículo 17. Depois, podemos ir lá, irmã Flaviana. Daniel capítulo 5, versículo 11 e 12. E depois, pode ser sogra. Daniel capítulo 10, verso número 1. Não é sogra, não, minha sogra. Minha sogra, tem mais sogra aí. Não, minha sogra. Daniel capítulo 10, verso número 1. Vamos ver o que temos aí na palavra de Deus. Daniel 1, 17. A esses 4 jovens deu o conhecimento, a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visão e sonhos. Amém? A estes jovens, quem são os jovens? Então esses jovens foi dado o quê? O que nós lemos ali? Foi dado sabedoria em toda a ciência. Então foram jovens capacitados pelo Espírito Santo. Não eram jovens formados que foram para lá, não. A esse jovem foi dado. Dado por quem? Dado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo no Antigo Testamento, sim, o Espírito Santo no Antigo Testamento, não em forma habitável como nos dias de hoje, mas vinha, capacitava com uma obra específica, enchia, completava para um determinado propósito, mas não ficava como está liberado no nosso dia. Mas sim, o Espírito Santo agia também no Antigo Testamento. Na verdade, Deus, no livro de Gênesis, que é que a gente lê lá no início? A terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas. Então o Espírito Santo já está desde o início.
E na verdade há um princípio na teologia que a gente estuda que o que relata, a primeira função que relata sobre uma pessoa é determinante para essa pessoa. Em outras palavras, o Espírito Santo ele pairava sobre as águas, ele estava em movimento. Então o Espírito Santo sempre está em movimento sobre a grande obra de Deus. Amém? Então quando a gente vê isso aqui, o Espírito Santo de Deus já dando sabedoria lá no Antigo Testamento para os jovens. Então nós temos aí, agora outra referência, 5 e 11 e 12, 11 e 12, capítulo 5, verso 11 e 12. Há aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Nos dias de seu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos galdeus e dos feiticeiros, porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se acharam espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chama Daniel e ele dará a interpretação. Olha para isso. Chama o homem que ele resolve, né? É o jeito que a gente falaria. Chama o homem que ele resolve. Chama Daniel que ele está capacitado pelo Espírito Santo. É disso, né, filho? É disso que eu estou falando. É sim, meu filho, ele usa essa expressão, é disso que eu estou falando, papai. É disso que nós estamos falando, é dessa capacidade. Então, dom de sabedoria aqui, de palavra de sabedoria, é esse entendimento extraordinário vindo da parte de quem? De Deus. Então é um homem que tem a sabedoria dos deuses. Isso aí é um relato de alguém falando a respeito de Daniel. Então estamos falando de uma sabedoria extraordinária, amém? Dada pelo Espírito Santo para discernir cumprimentos de propósitos divinos. Não é só uma sabedoria que é dada para a pessoa se enriquecer e fazer, não, é para cumprir propósitos divinos. Qual é o propósito dos dons espirituais? Edificar a igreja. Então são dons específicos para a edificação da igreja. O único dom que a gente vê que é para edificação própria, e mesmo assim no conjunto para a igreja, é o dom de línguas, variedade de línguas. Esse é para edificação própria. Mas mesmo a sua edificação, ela tem que servir para o coletivo, senão não é edificação sólida na palavra de Cristo. Amém? Então, a última referência, Daniel capítulo 10, o verso de número 1. Filho, por favor, silêncio. Silêncio. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu essa palavra e tinha entendimento da visão. Amém? Olha o que está falando aí. Essa capacidade extraordinária que foi derramada sobre ele para cumprir o propósito. Esses jovens, eles estão chegando cativos. Eles foram levados cativos para a Babilônia. Chega lá então, porque já acharam neles princípios bons. Então, olharam para ele, Nabucodonosor olhou e falou, não, eu quero esse daqui me servindo, vamos ver. Aí só que chegava lá, tinha que participar primeiro de uns ensinamentos, né? Só que quando chegou lá, eles foram dotados pelo Espírito Santo de toda a ciência. Então, tudo que levava para eles, eles já sabiam, né? Nós conhecemos a história do jejum de Daniel, que ele não come lá e tal. A preocupação da pessoa que alimentava eles era o quê? Na hora que chegar as coisas aqui, que eu tiver que perguntar a vocês, se vocês estiverem desnutridos e tudo, vocês não vão ter conhecimento suficiente, vocês não vão ter sabedoria, vocês vão estar cheios de sono na hora que vão estar estudando, vão estar tudo. E na verdade acontece tudo o oposto, né? Quando chega e coloca a prova para eles, eles sabem exatamente tudo, porque tinham uma sabedoria extraordinária. Então eles se tornam governador, Daniel se torna governador das províncias. Então é isso que nós vemos dentro da palavra de Deus. Esse dom maravilhoso, é disso que nós estamos falando, tá? Não é uma capacidade humana aí, natural de estudo, não. É bom também, glória a Deus, né? A gente louva a Deus pelas grandes pessoas inteligentes, com grandes criatividades, amém por isso. Mas nós estamos falando aqui de um dom especial e específico dado pelo Espírito Santo. E aqui é que entra algo maravilhoso. Porque quando é dado pelo Espírito, está falando de coisas espirituais.
Então está falando de coisas do coração de Deus. Então está falando de coisas de que você não encontra informações na boca de outras pessoas. Então não adianta estudar, não adianta procurar, não adianta tentar fazer. É o Espírito Santo que dá, é o Espírito Santo que revela de acordo com a vontade de Deus. Então é uma sabedoria extraordinária da parte do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então bem claro para nós, né, passarmos esse primeiro ponto aqui. O segundo ponto é dom da palavra da ciência. O versículo de número 8 é basicamente o mesmo versículo, né, que nós lemos, 12:8, que já vai falar também sobre o dom da ciência. Este dom provê um conhecimento extraordinário e sobrenatural. Ele certamente operava nos profetas e no profeta Eliseu nesse caso aqui. 2 Reis, capítulo 5, versículo 25 e 26. Então, operava nos profetas Eliseu e no profeta Aías. 2 Reis, capítulo 5, versículo 25 e 26. E depois 1 Reis 14, 1 ao 8. Então, eu queria que alguém lesse, por favor, 1 Reis 5, 25 e 26. Porém, quando ele entrou e pôs-se diante do seu mestre, e disse-lhe a Eliseu: de onde vens tu, ó Geazi? E ele disse: o teu servo não foi a lugar nenhum. E ele disse: não foi contigo o meu coração quando o homem retornou a sua carruagem para te encontrar? E ora que se receber dinheiro, e recebeste vestes, olivais e vinhos, e ovelhas e bois, servos e criadas? Então nós estamos falando de um conhecimento extraordinário aqui, tá? Vamos lá. O que está em evidência nesse texto aí? Quem conhece a história? Geazi, profeta Eliseu. Quem mais entra na história? Naamã? Isso. Então vamos lá. O que está acontecendo aqui? Pode falar, fica à vontade. O servo dele aceitou os presentes de Naamã escondido. Exatamente. Naamã veio, trouxe aquele monte de riqueza para oferecer para o profeta Eliseu. Eliseu só liberou uma palavra para Eliseu, já não aceitou nada daqueles presentes dele. E despediu ele com os presentes tudo. Para quê? Agora o profeta Eliseu entrou para dentro de casa, Geazi correu atrás dele. Falou: não, olha, meu profeta lá mudou de ideia, meu senhor mudou de ideia. Então mandou pegar aqui. Mentiroso, irmão. Ela mudou de ideia e mandou pegar com você. E realmente agora ele já quer e tal, entrega aqui. E pronto, aí pegou todos os presentes. Na hora que está trazendo, o profeta já sai em encontro dele, cheio do conhecimento, e aí já libera essa palavra poderosa aí para ele. Já libera já um confronto direto. Pode ler de novo, repetir, por favor, de uma forma bem audível. Porém, quando ele entrou e pôs-se diante do seu mestre, e disse-lhe Eliseu: de onde vens tu, Geazi? E ele disse: o teu servo não foi a lugar nenhum. 26. E ele disse: não foi contigo o meu coração quando o homem retornou a sua carruagem para te encontrar? É hora de receber dinheiro, receber vestes, e olivais, e vinhos, e ovelhas, e bois, e servos, e criadas. Amém. O profeta confrontando por causa dessa atitude. Quem falou para o profeta? Não, o profeta tem um conhecimento extraordinário aqui, algo sobrenatural dado pelo Espírito Santo. Então sondou, o Espírito Santo ficou sondou o coração dele. E aí esse conhecimento extraordinário aqui do Espírito Santo, junto com essa poderosa ação do Espírito Santo no profeta, para que ele tivesse discernimento. Então tudo isso aqui colaborou para que ele entendesse tudo que aconteceu sem que ninguém falasse nada, só de ver a atitude do servo dele chegando perante ele. Na hora que viu a atitude, ele discerniu tudo, já entregou tudo. Quem lembra de um outro caso onde o profeta chega e começa a estampar de uma forma absurda assim, a vida de um grande homem de Deus que tinha pecado? Natan, Davi, é esse mesmo que eu lembrei. Não dá nem para esconder o profeta Samuel também, né, que quantas vezes lutando contra Saul, lá Saul vinha e tal, e ele ali, dom da ciência, aqui, irmão, ciência aqui já diz tudo. Então aqui não tem estudozinho por fora não, aqui é um conhecimento sobrenatural de causa. É daquela coisa que você olha assim, entende? Quando a gente já está mais experiente, né,
A gente está mais experiente, eu já posso falar isso, glória a Deus, né? A gente vai olhando atitudes, né? E hoje eu consigo analisar pelo meu filho. Aí meu filho, às vezes, ele vem com uma historinha e tal, que não sei o que. Eu olho para ele e falo assim, filho, o pai já fez isso, o pai sabe, essa escola aí eu já estudei, já. Então, eu já passei nessa escola aí. Aí um dia conversando com meu pai, eu até falei, pai, eu queria pedir perdão ao senhor, pai. E tal, e contando para ele, já não lembro exatamente o que era, mas contando um caso do gênero. Eu falei, pai, aconteceu isso, meu filho fez isso, veio com uma historinha toda ali, mas eu já passei nessa escola e eu lembrei que eu fazia isso com o senhor. Senhor, me perdoe, que eu preciso do perdão do senhor. Aí o pai, filho, você fazia isso? Agora eu não sei se ele continuou fazendo de desentendido ou se eu consegui enganar ele na altura, mas o que ele deixou entender é que eu tinha conseguido enganar ele na altura. Eu falei, pai, eu fazia isso sim, pai, me perdoa. Mas a gente vai ficando experiente, o que acontece? A gente vê essa atitude, a gente já discerne logo. Mas agora a gente não está falando de experiência do profeta, não. O profeta está vivendo, é algo novo que está acontecendo. É algo novo que está acontecendo ali, mas na hora que acontece, a ciência desce ali. E aí um discernimento de tudo, está dessa maneira. E aí já lança. E o que ele lança, irmão, não é uma questão de lançar maldição, não. O que lança sobre eles a nível de consequência, são consequências derivadas das atitudes. Então dentro dessas consequências já tem uma ciência, vai acontecer isso. Então é dessa maneira que vai proceder. Davi, a sentença era o que? A destruição da família. A gente sabe como é que foi a família de Davi. Geazi, o que acontece com Geazi? Ele é tomado por uma enfermidade também, por causa daquilo que ele fez. Então, quando a gente começa a analisar isso aqui, é desse dom maravilhoso que nós estamos falando, amém? Vamos lá, 1 Reis 14, o verso 1 a 8, por favor. Por aquele tempo, o filho do rei Jeroboão, que se chamava Abião, ficou muito doente. Então Jeroboão solicitou a sua esposa: levanta-te e veste um disfarce para não ser reconhecida como a mulher de Jeroboão, e vai a Siló, onde está o profeta Aías, aquele que me predisse que eu reinaria sobre todo este povo. Leva contigo 10 pães, bolos, um pote de mel, e vai ter com ele. Pergunta o que vai acontecer com nosso filho, e ele lhe dará a resposta. Assim fez a esposa de Jeroboão. Levantou-se bem cedo, foi a Siló e entrou na casa de Aías. Ora, este não mais conseguia enxergar, porquanto a velhice já lhe paralisara os olhos. Mas Iavé lhe dissera: eis que aí vem a esposa de Jeroboão para te pedir um oráculo a respeito do filho, que está doente, e tu lhe dirás isto e isto. Ela virá fazendo-se passar por outra pessoa. Logo que Aías ouviu o barulho de seus passos junto à porta, disse: entra, esposa de Jeroboão. Por que te disfarças assim? Pois eu fui enviado a ti com a missão de te entregar uma triste mensagem. Portanto, volta e diz a Jeroboão: assim diz Iavé, o Senhor Deus de Israel: eu te escolhi e exaltei entre o povo e te constituí líder sobre Israel, o meu povo. Tirei o reino da família de Davi e o dei a ti. Contudo, tu não tens agido como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, buscando fazer somente o que era certo aos meus olhos. Amém? Continua? Não, tá bom. Ok, tá bom. Então, o versículo de número 4 diz que Aías não podia mais ver, porque os seus olhos já estavam escurecidos por causa da sua velhice. Aí no versículo de número 6, a gente vai ver de que a mulher entra, e quando ela entra, e ela não entra, como é que eu posso dizer? Ela não entra como uma mulher, ela entra disfarçada. Agora a gente está falando de um disfarçado na presença de um cego. Qual a probabilidade de reconhecimento aqui? E antes de falar ainda, é barulho de pé. Ou era alguém que tinha muita intimidade, sabia como é que anda, e essa pessoa andava desgovernada e não conseguiu disfarçar isso, né? Ou do contrário, é só algo sobrenatural da parte de Deus. E é exatamente o que está acontecendo. Porque o profeta não era nem amigo dele, não era nem íntimo para reconhecer a situação do gênero. E o que está acontecendo aqui? O próprio Deus, então, né, dando um conhecimento de ciência, dando uma palavra de ciência, dando um entendimento do que está acontecendo ali.
E o que está acontecendo ali? Alguém vindo disfarçado. Então é exatamente todo o discernimento da causa específica do que vai acontecendo. É dessa ciência, dessa sabedoria, desse conhecimento aqui extraordinário. Então é como, irmão, se alguém falasse para o profeta dessa maneira, assim: olha, vai sair lá uma mulher, ela vai assim, assim, assado. E aí chega lá, vai desmascarar, na frente dela, vai lá desmascarar ela. Não, mas não é isso que acontece, é o Espírito Santo dando esse discernimento maravilhoso aqui, esse não é discernimento, esse conhecimento extraordinário aqui a respeito do que está acontecendo ali. Amém? Então eu acho que está bem claro também, são dois exemplos aí que dá para nós identificarmos bem essa ação do Espírito Santo, um conhecimento de causa. Então é aquela coisa que não pega de surpresa, as coisas o braço fica tranquilo, né? Fica descansadinho de tudo. Amém? Um outro exemplo do profeta Eliseu também é quando eles cercam a cidade onde ele está, né, junto com o servo, e aí cercam lá os soldados, e aí o servo dele fica todo preocupado, e fala assim: nossa, e agora? Está cheio de cavalos, cheio de soldados à nossa volta. Aí ele só fala assim: calma, você só está apavorado, porque você não está vendo o que está além disso aí, você não tem conhecimento da causa, você não tem conhecimento de tudo. Agora vamos só fazer o seguinte: abre os seus olhos espirituais aí que você vai ver. Quando abrir os olhos espirituais, irmão, e atrás desse soldado estava cheio de cavalos e carro de fogo. Aleluia. Então os olhos naturais estavam vendo só aquilo ali, mas o conhecimento extraordinário na vida do profeta Eliseu fazia ele ficar tranquilo no meio daquela situação. Aí no meio dessa situação toda, ele só contorna ali tudo e tal, e faz o que? Exatamente cumprir o propósito da parte de Deus. Então um conhecimento, uma ciência extraordinária aqui, é disso que nós estamos falando. Amém? Dom de discernir os espíritos, isso aqui é necessário, muito necessário. Amém? Vamos lá, versículo de número 10 de Coríntios, capítulo de número 12. Antes que você encontre aí para ler, por favor, é a identificação sobrenatural de operações de espíritos quanto à sua origem e intenções. Espíritos enganadores, demoníacos e humanos, tá? Até espíritos humanos também precisam ser discernidos. É um dom defensivo que evita que sejamos enganados pelo adversário. Paulo tinha o dom de discernimento de espíritos. Não tinha nem dúvida do que Paulo tinha. Mas vamos lá, outro exemplo então, depois, outro irmão, Atos 16, versos 16 ao 18. Mas antes, versículo de número 10, do capítulo 12 de 1 Coríntios. Há outros operações de milagres, há outros profecias, há outro discernimento de espírito, e a um é dado a variedade de línguas, e a outro a capacidade de interpretar. Amém. Focando então no dom de discernir os espíritos, dom de discernimentos espirituais, ambiente espiritual, discernimento do que está acontecendo. Amém? Agora Atos 16, versos 16 e 18. Olha o que acontece. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus sonhos, seus senhores, com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos de Deus Altíssimos e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Amém. Olha que intenso e que maravilhoso isso aí. Quando a gente olha, né, nos nossos dias, nós olhando para isso, a gente já tem um exemplo do apóstolo Paulo passando por isso. Então, para nós, né, se torna mais simples, porque a gente já tem alguém que fez isso. Tá? Os apóstolos não têm a Bíblia Sagrada para consultar, o apóstolo Paulo não tem isso, e eles estão pregando o Evangelho. E atrás dele, uma mulher, ela vai gritando, né, e fazendo um alvoroço danado. Esses são homens do Deus Altíssimo. Qual o problema tinha nisso?
Tinha problema nenhum, estava fazendo uma propaganda boa, só que estava perturbando. Perturbando. E o que está perturbando? Por quê? Quando ela perturbava, ela atrapalhava a mensagem. Porque quando ela falava daquele jeito e eles operavam os sinais e ficava calado, presta atenção o que está acontecendo aqui. Eles operando os sinais, falando de Jesus que cura, que liberta, não sei o que, e ela atrás falando, esses são homens do Deus Altíssimo e tal, que não sei o que. Se eles ficam calados, eles estão conscientizando, eles estão aceitando o que ela está falando, e ao aceitarem isso, a fama dela vai subindo, porque o pessoal está olhando para não, essa é uma mulher que testificava a respeito da doutrina que eles ensinaram. E aí quando eles fossem embora, a doutrina que eles ensinaram, ela ia ser uma autoridade, porque ela é uma adivinha que reconhece até quem é servo de Deus e não é servo de Deus. Olha o perigo que está aí. E aí ela, como autoridade, depois ia fazer o quê? Distorcer e atrapalhar os princípios da doutrina de Cristo. Então o Espírito Santo dá um discernimento agora e está numa necessidade de não permitir que aquela bagunça continue. E aí na mesma hora, o apóstolo Paulo então vira para trás e grita logo, sai dela, espírito maligno. E aí ela fica liberta. E aí o alvoroço acontece mesmo, porque ela dava muito dinheiro para os seus donos. Era alguém que previa de um espírito de adivinhação. Então a adivinhação não é de Deus. Tá? E isso aqui é muito importante, porque muitas vezes tem um irmão com necessidade e ele fica, eu acho que esperando que o outro irmão, que é muito amigo, adivinha que ele está com uma necessidade para poder socorrer ele e abençoar. Deus pode revelar, irmão, mas espírito de adivinhação não vem da parte de Deus. Está com problema, compartilhe as suas necessidades, compartilhe as necessidades com os santos. Agora nós estamos falando então do discernimento. O apóstolo Paulo é desse discernimento. Ninguém falou para ele. O espírito maligno não estava fazendo uma baderna em si, estava testificando a respeito de uma coisa certa. Era mentira ou era verdade que ele estava falando? Era verdade. Eles não eram homens do Deus Altíssimo. Era. Só que o inimigo estava usando de uma astúcia para atrapalhar a obra de Deus. E aí o discernimento espiritual se torna necessário, porque às vezes chega falando bonitinho. Chega, você olha assim, nossa, tem um propósito bom. Irmão, tinha um pastor uma altura, que quando nós éramos da outra igreja, esse pastor era uma bênção para pregar, uma pregação bonita e tal, todo mundo se emocionava, aquela coisa maravilhosa. Irmão, mas tinha algo ali que não descia, não tem aquela coisa que não desce na goela. Irmão, eu não estou falando que isso já e se alguém não descer, você já tem que... não é isso que eu estou dizendo, não. Mas eu estou dizendo que tinha alguma coisa ali, eu orava, pedi ao Senhor e não conseguia, mas eu não aceitava tudo como realmente algo vindo da parte de Deus. Então aquilo ficava remoendo, mas eu não era liderança na igreja ainda. Então, entenda isso aqui, tá? Entenda isso aqui, liderança é responsável por aquilo que Deus está fazendo com a igreja. Você não precisa se preocupar, você não vai responder por um discernimento, você teve um discernimento e o pastor não tem discernimento, você não vai responder por isso perante Deus, não. Você pode chegar no pastor, conversar com a liderança, a liderança que tem que tomar uma posição, ela é que tem que responder diante de Deus, o fardo não é seu. Você tem que se posicionar e falar, se o pastor, a liderança não tomar uma posição, você depois tem liberdade de permanecer ou não permanecer nessa igreja, mas a responsabilidade é dele, ele tem que entender, tem que colocar, mas ele é que tem a responsabilidade. Então eu não era a liderança da igreja, então eu fiquei sondando aquilo, mas também não tinha um discernimento claro e não vi nada claro contra a vida dele, mas algo tinha ali que não era aceitável, não, é como se o santo não batesse, eu costumo dizer isso, mas não é isso não, tá? Irmão, a verdade é um discernimento que o Espírito Santo de Deus estava dando, trabalhando ali, e aí passou o tempo e tal, depois nós ficamos sabendo de que pregava bonito e fazia tudo, mas não tinha os princípios verdadeiros de Deus. Quando acabava os cultos que ele pregava, queria dividir as ofertas, queria uma participação nas ofertas que era depositada na igreja, queria ter participações financeiras, em mais programações que ele fazia, e que não sei o que, e mais um monte de não sei o que nem quiseram nos contar, que era para a gente não escandalizar. Eu falei, tá bom, nem preciso contar, eu já sei que não presta mesmo e está tudo certo. Mas você vê a sensibilidade que o Espírito Santo vai dando. Irmão, mas falava de Deus, pregava a Bíblia, falava, orava no nome de Jesus, fazia tudo no nome de Jesus, até curar e expulsar demônio no nome de Jesus fazia. Mas não estava verdadeiramente, não era alguém que estava verdadeiramente alinhado com os princípios de Cristo. Então esse discernimento é necessário.
Porque o pastor, a direção, usando o pastor que é a figura que nós usamos como dirigentes da igreja, Assembleia de Deus, mas o dirigente da igreja, se não tiver discernimento, coloca um homem desse para ser líder da igreja, aí coloca para ser líder do departamento, coloca para pregar, coloca para fazer isso, e de repente tem uma leva da igreja sendo conduzido por caminhos tortos, e foi o que aconteceu lá. Então a gente precisa ter muito cuidado. O discernimento de espírito é necessário, porque tem espírito que é só no discernimento mesmo. Algo que você não vê, você olha assim, o pezinho do cara está tudo certinho, o cara está tudo bonitinho, mas tem algo ali que não está de acordo. Vai fazer parte daqueles grupos que Jesus vai falar para eles assim, eles vão falar para Jesus, na verdade, naquele dia, olha, no teu nome nós expulsamos demônio, no teu nome nós pregamos, nós ajudamos, nós fizemos isso, nós fazemos aquilo e aquilo outro, e Jesus vai falar assim, eu não te conheço, aparta de mim porque eu não conheço você. É desse grupo aí que nós estamos falando, tá? O discernimento, só o discernimento vai fazer reconhecer esse grupo aí, porque do contrário, a Bíblia que a gente usa é a mesma, ele tem a mesma base, fala das mesmas doutrinas que a gente, mas não está agindo no mesmo espírito, amém? Então, o apóstolo Paulo identifica ali, Jesus também, né? Mas Jesus é até pesado a gente usar de exemplo, né? Jesus tendo discernimento de espírito, porque ele é óbvio que tem discernimento de espírito, mas Jesus, no seu ministério também fez muitas vezes, né? Isso, tá? Inclusive repreende demônios, repreende manifestações de demônio que estavam ali tumultuando e fazendo sem nenhuma bagunça, não estava fazendo nenhuma bagunça, né? O endemoniado gadareno vem correndo até ele, por que você me perturba antes do tempo, que não sei o que e tal, não está fazendo nada de mal, parece que é até um adorador que está chegando ali e tal, mas Jesus pega e faz o que? Repreende logo, liberta esse homem no meu nome, no nome de Jesus, é Jesus repreendendo, então Jesus repreende, manda os demônios para os lugares dele. Então Jesus tem essa autoridade, Jesus tem esse discernimento. Então nós precisamos de discernir para não sermos enganados. Espírito humano, o que é um espírito humano? Espírito de falsidade, de enganação. Pessoa, não é um demônio que está agindo diretamente, influência demoníaca, mas é o pecado da ganância, é o pecado da inveja, é o pecado da soberba. Então são um espírito que precisa de discernimento. Bom, porque tem pessoas que têm cara de santo, mas não é santo não. Tem pessoas que é muito bonitinho e tal, mas não é não. Então, irmão, se tem uma coisa que a gente tem que ficar descansado é com a justiça de Deus. Isso aí eu estou aprendendo nessa caminhada com Deus, é isso. Porque tem casos que a gente coloca diante de Deus, e eu já cometi isso, já fiz esse erro já. Chegar perante Deus e falar, Deus, mas muda a história, Senhor faz isso, aquele irmão está sofrendo, é um homem de Deus e que não sei o que, aquela irmã é uma mulher de Deus, restaura a vida deles e tal, mas depois a gente fica sabendo, irmão, que a vida não tinha nada de Deus, era uma bagunça que só. Era uma bagunça que só vivia em prostituição, vivia se drogando e tocando na igreja, vivia fazendo uma bagunça. Aí a gente vê que as coisas não vão prosperar, é óbvio que não vão prosperar. Mas só que tinha uma aparência muito bonitinha, tinha uma aparência muito agradável, ia conversar com a gente, é algo suave, sutil, bom, mas aquilo que está acontecendo na vida dele, ela vai mostrando que não tem nada a ver verdadeiramente com um cristão sério. Então se tem uma coisa que a gente precisa ficar descansado é com a justiça de Deus. Deus não vai deixar o justo dele desamparado, ali que nós precisamos ficar nessa angústia com Deus. Senhor, o Senhor desprezou aquele irmão que é tão justo. Não, irmãos, a gente fica descansado em Deus, a gente precisa ficar descansado, porque tem muito espírito que nos engana, mas a Deus ninguém engana. Então o discernimento espiritual ele é necessário para não perturbar a ordem da igreja. Outro exemplo maravilhoso, o apóstolo Pedro, em Atos capítulo de número 8, se não me falha a memória. Atos 8 ou 5, acho que é Atos 5. Um abre 8 e outro abre 5, por favor. O que tiver a história de Ananias e Safira. 5. Atos 5. Ananias e Safira. O que é que ele chega? Né? Primeiro Barnabé vai e vende a fazenda e chega e deposita todo o dinheiro no pé dos apóstolos. Olha, distribui aí toda essa fazenda aí de acordo com o que o Espírito Santo direcionar a vocês. Aí Ananias e Safira me falaram, vamos vender a nossa também? Vamos lá. Aí vendeu, né? Você conhece a história. Pegou uma parte do dinheiro, botou no bolso e chegou com a outra parte lá para poder o quê? Fazer o quê? Para poder enganar os apóstolos. Chegou lá e falou para o apóstolo Pedro, olha, está aqui o dinheiro pelo qual nós vendemos a propriedade, nós estamos depositando aqui. Eles não precisavam fazer isso. Mas por que eles fizeram? Um espírito humano, né? Querendo passar de bonzinho, querendo passar de discípulos, querendo passar de influência,
E aí na hora que aquilo acontece, você já sabe o final da história. Eu posso Pedro na hora. Fala, por que você mentiu o Espírito Santo? Cai na hora morto. Fala, nossa, mas então matou só porque o cara escondeu um pouquinho do dinheiro e depositou os outros. Não, é por causa do espírito de mentira e o propósito de destruir uma igreja que estava começando. A primeira igreja, irmãos. A primeira congregação se formando. Aí o espírito querendo entrar lá no meio e se passar de bonzinho. Você falou, não, aqui não, é fulminado na hora. Graças à misericórdia de Deus, isso não está acontecendo nos nossos dias, porque o Senhor tem sido longânimo, amém? Mas naquele tempo foi necessário que acontecesse, e aconteceu, fulminou na hora. Aí beleza, matou o marido também, e Safira vai perdoar pelo menos a mulher, né? O que acontece com a mulher? No mesmo caminho, por quê? Porque o mesmo espírito dela, o mesmo espírito que estava nele, estava nela, ela estava em concordância, os dois em concordância de enganar a igreja pura do nosso Senhor Jesus. Aí vamos passar de santinho, ganhar honra ali no meio todo. Aí o discernimento espiritual. Alguém falou com Pedro? Alguém falou, Pedro, tem mais dinheiro lá, vai lá, manda lá, olha, eu vi que eles venderam, foi por esse motivo. Não. Discernimento de espírito. Era o que discerniu o espírito e viu a falsidade, mentira. E aí na hora, sentenciado. Então, olha a necessidade do discernimento de espírito. Para não permitir crescer no meio da igreja e fazer bagunça no meio da igreja. Então é necessário o discernimento de espírito. Amém? Então, como liderança, irmãos, nós vamos ser capacitados pelo Senhor para poder termos discernimento. Não estou falando, irmãos, que a gente vai conseguir discernir todos os espíritos, não. Às vezes passa um ou outro, porque são muitos também, né? Mas na brecha do altar diante do Senhor, o Senhor vai nos dando capacidade de discernir espíritos, de ter entendimento dos espíritos malignos, espíritos humanos, espíritos demoníacos que estão operando, e até o Espírito de Deus. Tem que haver uma testificação. Chegou alguém com um mistério novo, poderoso, uma glória absurda, mas tem que discernir que espírito é esse que está fazendo maravilha aí. Vamos fechar aqui já, né? Nós vamos fechar aqui já, porque o horário está bem avançado já, né? Mas nós vamos fechar aqui, nós vamos aproveitar. Lembra lá das 10 pragas? Lembra? Não tem umas pragas lá no início, lá no Egito, lá? Não tem umas pragas lá no início, na hora que Moisés ia lá e fazia, aí ia lá uns abençoados lá e fazia do mesmo jeito. Aí o rio transformava em sangue, ia lá também fazia. Pior, mas não sei o que, até que a coisa começou a ficar estreita. E aí o Senhor foi levantando o nível, né? Foi elevando a régua, aí chegou uma hora que não dá para fazer mais. Mas o que eu quero que você entenda? Que até manifestações parecendo com manifestações espirituais, parecendo com o dom de Deus, com a operação do Espírito Santo, o Espírito maligno também vai operar no meio da igreja. Às vezes até carnal mesmo, para ganhar fama e poder, decora umas línguas estranhas, né? Uns mantos poderosos, uns sapateados, uns helicópteros abençoados, e vem e pá, acontece muito, graças a Deus. Eu acho que vocês não estão muito acostumados a rodar nas igrejinhas pentecostal, dia do pentecostal lá no Brasil não, mas acontece muito. Tem umas lá que você tem que ir com cuidado para não sair com a orelha roxa de lá, porque os helicópteros lá na carne, lá que é difícil de controlar. Irmãos, vamos ter atenção, eu já falei isso aqui, tá? Não somos contra a manifestação do Espírito Santo, de maneira nenhuma. O Espírito Santo o Espírito Santo opera e traz uma edificação, um poder, e vamos entender isso aqui, é uma carga de poder do Espírito Santo impactando o coração da gente. E aí quando você recebe isso, o que a gente recebe quando a gente fica muito alegre? É um impacto. Então há uma reação a esse impacto. Aí o que alguém, um irmão, uma irmã recebeu o poder do Espírito Santo e começa a fatiar, começa a rodar, começa a bater. Acontece, o Espírito Santo opera assim. Não é o Espírito Santo está usando aquele irmão, usando para quê? Não é usando. Ele está respondendo a uma operação do poder do Espírito Santo. A gente precisa ser isso, né? Eu vou ser usado por Deus e sair rodando. Não, isso não é ser usado por Deus. Usado por Deus é para cumprir um propósito. Aí o Espírito Santo de Deus direcionou para um propósito, amém. Mas agora, o poder, a operação do Espírito Santo desce uma carga de poder, algo sobrenatural, está sendo edificado, está recebendo algo profundo e poderoso do Espírito Santo. Aí uma reação, você responde a isso com umas atitudes. Então isso é aceitável, amém. Agora o que nós estamos falando é de espíritos imitadores,
Quem estava na conferência lembra do apóstolo evangelista antes, orando, e na oração ele falava: Senhor, nós repreendemos também todos espíritos imitadores do Espírito Santo. Por que aquela oração específica? Porque nós estávamos buscando revestimento do Espírito Santo. Então, irmãos, a pessoa está na carne, não recebe, e aí de repente começa a imitar, querendo fazer igual a missionária faz, o outro faz. Então, são espíritos que causam confusão, e se não tiver discernimento dessas operações, essas pessoas vão começar a ganhar influência dentro da igreja e vão começar a destruir o corpo de Deus. Porque se é uma pessoa que está imitando o Espírito Santo, é uma pessoa que não tem intimidade com o Espírito Santo. Porque está imitando uma ação do Espírito Santo, não tem intimidade com ele. E aí, por não ter intimidade com ele, é uma pessoa que é tóxica e que pode atrapalhar a obra de Deus na vida do novo convertido. Sabe o que a gente precisa compreender? Irmão, o novo convertido vem para a igreja e espelha em você. Ele espelha em quem está na igreja. Por isso que a gente tem um zelo com quem é da igreja. Por isso que a gente tem um zelo com doutrina. Qual a doutrina? Não estamos falando de uso e costume, estamos falando de roupas decentes. Nós estamos falando de doutrina com decência nas Sagradas Escrituras. A Bíblia não fala se a mulher deve usar calça ou vestido ou saia. Não, a Bíblia fala para não usar um roupa do outro, né? O homem não usar roupa de mulher, a mulher não usar roupa de homem. Mas a verdade que nós temos hoje é que pela moda, né, nós não temos definido mais o que é roupa de homem, o que é roupa de mulher. A mulher usa calça, o homem usa calça. Só o homem não usa saia ainda, né? Glória a Deus por isso. Exato. Na Escócia já usa. Então, e lá é totalmente tranquilo por causa da cultura deles, dá para aceitar isso, não é contra a palavra de Deus. Agora, o que é indecência? O que é indecência? É a mulher colocar uma saia apertada demais, um vestido curto demais. Aí é contra os princípios de Deus. É contra a doutrina. O homem colocar uma camisa apertada demais para ficar mostrando indecência, uma calça apertada demais, a camisa por dentro, para o rabo ficar grande, para isso, para aquilo. Não está errado. Isso é contra os princípios de Deus. Tanto para homem quanto para mulher. Mulher usar mostrando cropped, que fala, aprendi o nome, aquelas coisas mostrando o umbiguinho e tal. Não está errado, irmãos. Temos que ter o quê? Ordem e decência. Nós somos templo de quem? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você acha que o Espírito Santo vai ficar satisfeito em ver você, que é uma irmã bonita, com uma roupa que chama a atenção dos irmãos? Aí você passa na igreja, sai carregando o olhar de todos os irmãos que estão fracos, vai te acompanhando. Está errado, está errado. E não é só irmão não, lá no mundo também, qual é o exemplo que está dando? Então nós somos templo do Espírito Santo. E aí, se for alguém que está sendo um espírito de mentira, está ali imitando uma ação poderosa do Espírito Santo, esse alguém vai começar a ter influência, mas se não tem intimidade com o Espírito Santo, aí o novo convertido que chegou vai começar a olhar para essa pessoa, vai começar a espelhar, olha e tal, se aproxima e de repente está sendo levado para uma falsa doutrina. Então isso não edifica e não é proveitoso para o reino de Deus. Então a gente precisa ter cuidado, tá? A operação do Espírito, a gente precisa ter discernimento, a gente precisa disso. A igreja precisa desse dom de discernimento de espírito. Então esse espírito de mentira, de falsidade, de hipocrisia, tem um monte dentro da igreja. Ou melhor, tem um monte, não, vem um monte para dentro da igreja. Mas esses espíritos, o que deve acontecer? Deve acontecer uma libertação. Tá? E às vezes, irmãos, quando eu falo, a pessoa vem e ela vem precisando de ser liberta, e é processo natural. Então nós também discernimos o que nós vamos fazer? Excluir? Não, tá, espírito, para fora. Não, o que a gente tem que fazer? Aproximar, orar, ensinar, instruir e pedir para que o Espírito Santo de Deus traga a revelação do que é e converta o coração dessa pessoa verdadeiramente. Então a gente precisa ter um discernimento do que está acontecendo. A gente não pode abandonar, mas a gente tem que se aproximar. E quanto mais atribulado você vê que a pessoa que aproxima, você está capacitado, entenda isso. Você está capacitado para o Senhor, se aproxime e tenta ajudar a pessoa. Se vê que não está, irmão, deixa para outro, deixa, não precisa se preocupar não, deixa para outro. Né? Outro entendimento interessante, um irmão jovem, vem uma jovem, uma mulher para a igreja, e ela está toda atribulada, não é papel seu não, nossa, eu vou ajudar aquela irmãzinha que ela está carente, não, sai fora, irmão, isso não é de Deus não, e o oposto também é verdade, isso não é de Deus não, no mínimo você vai orar por ela na madrugada, não precisa nem passar mensagem para ela, ei, estou orando por você, não precisa nem disso, tá? Não, deixa irmão, porque tem muita coisinha do gênero da igreja. Então a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que Deus está fazendo. A obra é dele,
Tá? Ele é zeloso, ciumento. O Espírito Santo de Deus tem ciúmes. É um ciúme puro, certo e correto, mas tem ciúme da obra dele, de tudo que ele está fazendo. Então cuida disso, em nome de Jesus. Amém? Então, esses dons maravilhosos nós vimos hoje. São dons, né? Não falamos sobre os dons de operação, os dons de poder, nós não falamos sobre eles, mas fica para a próxima semana. Mas nós vimos aqui então algo maravilhoso da parte de Deus para que a gente possa ser edificado em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Meu pé até parou de doer, eu acho que vou ter que ficar pregando. Vamos ficar sobre os pés, nós vamos orar, encerrando o nosso ensino. Amém? Eu acho que eu não posso trabalhar mais não, tem que ser só aqui. O problema está aí lá para onde? Amém? Quero convidar o Diácono Marcos aqui, nós já vamos orar por ele também, eu queria convidar ele aqui e receber a honra de receber uma oração dele agora. Vem abençoar em nome de Jesus. Quando você abençoa, você é abençoado. Orar pela igreja, orar pelas nossas vidas, orar encerrando esse culto e aproveita e ora com meu pé também em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, Pai querido, nós, Senhor Pai, te damos graças, Senhor Pai, pelo teu amor, pela tua bondade, a tua fidelidade, Senhor. Deus querido, Pai, pela tua palavra, Senhor Pai, que foi, Senhor Pai, nos ensinado nessa noite. Deus querido, Pai, por esse estudo maravilhoso, Pai, a qual o Senhor preparou, Senhor Pai, para nós nessa noite. Enchiu, Senhor Pai, o coração do teu filho. Meu Deus querido, Pai, para, Senhor Pai, nos ensinar, Senhor Pai, na tua presença. Pai querido, que essa palavra, Senhor, ela venha a ser gravada em nosso coração e venha, Senhor Pai, continuamente, Senhor Pai, trazendo sobre nós, Senhor Pai, o teu conhecimento, a tua bondade, a tua fidelidade, Senhor Pai, continuamente. Pai querido, também, Senhor Pai, nós apresentamos, Senhor Pai, a vida, Senhor Pai, do nosso pastor nas tuas mãos. Pai querido, essa enfermidade, Senhor Pai, que está, Senhor Pai, assolando, Pai querido, os pés dele. Meu Deus querido, Pai, nós, Senhor Pai, nessa noite, Pai, nós cremos, Senhor Pai, no teu mover, no teu agir. Pai querido, nós não sabemos, ó Pai, qual foi a causa que veio, ó Pai, sobre ele, Senhor Pai, essa enfermidade. Mas nós o repreendemos, ó Pai, em nome de Jesus. Pai querido, Pai, que repreenda agora, Pai, toda essa dor, toda essa enfermidade. Pai querido, cicatriza, Senhor, Pai, essa pele, Senhor, Pai, porque nós cremos, Senhor, no teu poder, no teu agir. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos ao Senhor e colocamos na tua mão certo da vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. As mãos do possam receber, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja de Deus sobre a face da terra. Você que recebe diz amém.